Bom dia, turma. Vamos estudar mais uma aula de concreto protendido com base na nossa apostila. Vou lá para o item 1.4, que nós vamos iniciar a aula de agora. Nós temos aqui no item 1.4, métodos de aplicação da proteção. Vou mostrar para vocês e explicar com mais detalhes a fabricação de peças segundo o processo de pré-tensão ou pré-tração e a pós-tensão ou pós-tração, além também da proteção externa. Como nós já comentamos com vocês, quando o estiramento da armadura de proteção é feito antes do lançamento e até endurecimento do concreto, é o processo de pré-tensão. Quando o estiramento da armadura de proteção é feito após o endurecimento do concreto, com os cilindros hidráulicos apoiados no concreto já endurecido da peça, é o processo de pós-tensão. Para fazer a fabricação das peças, nós utilizamos alguns dispositivos para fixação ou ancoragem da armadura de proteção nas suas pontas, nas extremidades. E isso tanto na pré-tensão quanto na pós-tensão. São peças muito simples e muito eficientes. São formadas por cunha e porta-cunha. Nessas fotografias, vejam, olha, nós temos a cordoalha, no caso é uma cordoalha galvanizada, não é comum, mas existe, e essas peças formam o que nós chamamos de cunha. A cunha pode ser bipartida, com duas partes, ou tripartida, como esta, olha, tem 3 partes que compõem aqui e fecham a circunferência. Vejam que a pecinha aqui da cunha tem essas ranhuras, que é para melhorar a aderência, a ancoragem do fio ou cordoalha na peça da cunha. O objetivo da cunha é de fixar, de prender o fio ou cordoalha. Nesta fotografia, temos em vermelho, é uma viga metálica para ancoragem desses fios na extremidade da pista de proteção. Cada cordoalha ou fio tem um conjunto, cunha, porta-cunha. Nesse caso, são cunhas com 3 partes, a tal da cunha tripartida. A porta-cunha é uma peça com um furo, um orifício, tronco cônico, como mostra aqui nesta figura. As cunhas, 3 aqui diferentes, o porta-cunha, com orifício ou furo que atravessa todo esse comprimento, esse diâmetro maior e nessa extremidade um diâmetro menor. Vejam nesse corte, o diâmetro maior e o diâmetro menor. É um furo ou orifício tronco cônico. A cunha, aquelas 2 ou 3 pecinhas que formam a cunha, é esta parte aqui em azul. Ficam inseridas dentro desse orifício cônico. Vejam que a cunha também tem uma forma tronco cônica, um diâmetro maior e um diâmetro menor. De tal forma que o fio ou cordoalha são fixados por esse sistema em uma peça de apoio, como esta viga metálica vermelha aqui nessa fotografia. Esta ancoragem é a passiva, que é aquela que nós vamos mostrar depois com mais detalhes, onde a armadura é apenas fixada, não é feito o estiramento nesta ancoragem passiva. Esses fios, eles foram tracionados para cima, para lá. E como é que eles são presos e transferem a força para esta viga vermelha? Por meio desses dispositivos. Quando o fio é tracionado, ele tende a fazer com que essas peças da cunha penetrem mais profundamente no furo cônico.
de tal forma que em um determinado momento não ocorre escorregamento e cada fio desse fica preso, fixado nesta viga por meio desses dois dispositivos. Como eu estava comentando, o fio ele é tracionado ou estirado aqui da esquerda para a direita. Portanto, devido ao atrito e aquelas ranhuras, o fio ou cordoária faz com que essas pecinhas da cunha penetrem dentro do furo cônico, de tal forma que o fio ou cordoária fica absolutamente preso, fixado desta forma. São peças muito simples, né? Agora aí tem 141, proteção com pré-tensão. Eu vou ler aqui inicialmente para vocês e depois eu vou explicando. A pré-tensão ou pré-tração na NBR 118 é comumente aplicada na fabricação de peças pré-moldadas em pistas de proteção, com estiramento da armadura de proteção antes do lançamento do concreto. A pista de proteção consiste de uma base plana e reta, geralmente com algumas dezenas de metros de comprimento, sobre a qual as peças são fabricadas em linha e sequencialmente. Nas extremidades da pista existem estruturas de reação para ancoragem, fixação da armadura de proteção, geralmente mistas, aço, concreto, compostas por blocos de reação de concreto enterrados, fixados ao solo por meio de elementos de fundação, e componentes em aço, onde os fios ou cordoalhas têm as pontas fixadas. Depois, na sequência aqui na apostila, temos 2 longos parágrafos, e eu vou explicar esses 2 parágrafos na sequência, olhando diretamente na figura. Nesta figura 1.26, tem o esquema simplificado de pista de proteção para a fabricação de peças protegidas com pré-tensão. Figura A. Estiramento da armadura de proteção com cilindro hidráulico. Esta é a pista de proteção. A pista de proteção tem fotografias aqui mostrando. Veja, esta pista para fabricação de painéis de concreto, para lajes alveolares. São pistas longas, 160, 200 metros de comprimento. É uma base de concreto nivelada e lisa, onde as formas podem ser colocadas sequencialmente, formando uma linha. As pistas de proteção são utilizadas para fabricação de grande quantidade de peças, geralmente lá nas fábricas de elementos pré-moldados ou pré-fabricados, como as lajes alveolares, como eu citei. Podem ser colocadas formas também, sequencialmente, de tal forma a possibilitar a fabricação de peças, vigas, comumente. A pista de proteção tem em cada extremidade uma estrutura de reação, que aqui está, o bloco de reação concreto, com uma fundação fixado ao solo. Na outra extremidade da pista, também uma estrutura de reação fixada ao solo. Na estrutura de reação, geralmente temos também dispositivos, travessas metálicas, como eu vou mostrar em outras fotografias na sequência. No caso de pista de proteção, uma extremidade, vamos dizer que é a ancoragem passiva, onde a armadura de proteção, estendida ao longo da pista, ela é fixada, ancorada, e não é feito estiramento nesta ancoragem passiva. Na outra extremidade da pista de proteção, dizemos que é a ancoragem ativa, onde o cilindro hidráulico será posicionado para fazer o estiramento do fio ou cordoalha de proteção. Geralmente, monocordoalha é um cilindro que faz o estiramento fio por fio ou cordoalha por cordoalha. Armadura estendida ao longo da pista, passando por dentro da forma. A forma, no caso, por exemplo, de uma viga, tem
os estribos já posicionados dentro, tem as demais barras passivas, insertos, chumbadores, dispositivos para proporcionar furos ou vazios na peça, etc. Os fios ou cordoalhos serão estirados, como eu disse, na ancoragem ativa. Quando um fio cordoalha é alcançada a tensão de tracionamento, esse fio cordoalho é fixado na estrutura de reação. E o cilindro pode ser retirado para fazer tiramento de um outro fio cordoalho. Na sequência, terminado esse processo, vamos para essa figura B. Peças concretadas e sendo curadas com a armadura de proteção estirada e fixada nas extremidades. O concreto é lançado, é adensado, e assim se espera um período de tempo, que pode ser de algumas horas ou de alguns dias, para que o concreto, adquirindo a resistência necessária, a armadura de proteção possa ser relaxada das ancoragens. Ela é cortada, ela é solta das ancoragens, e dessa forma a armadura tende a voltar elasticamente à deformação inicial zero, e em contato com a aderência com o concreto já previamente lançado e endurecido, a armadura transfere a proteção para a peça ao longo de todo o comprimento da peça, devido à aderência da armadura com o concreto nesse comprimento. Portanto, dizemos que essa forma de fabricação de peça ocorre com aderência inicial, porque quando a proteção é aplicada na peça, já existe aderência entre o concreto e a armadura. Uma forma de aumentar a produtividade de fabricação de peças em série em ambiente de fábrica é fazer a cura térmica a vapor do concreto das peças. Isso faz com que o concreto ganhe resistência mais rapidamente e, em algumas horas, o concreto adquire a resistência necessária para resistir às tensões provenientes da aplicação da proteção. Por outro lado, de forma mais econômica, também com a utilização de cimento ari e concretos de mais elevadas resistências, a transferência da proteção para a peça pode ser feito em até menos de 24 horas. Concretagem, adensamento das peças em um dia e transferência da proteção para as peças no dia seguinte. Cimento ari é a questão. Na figura C, aplicação da proteção nas peças com o relaxamento da armadura das ancoragens. Após o concreto ter a resistência, como eu disse, a armadura de proteção é relaxada das ancoragens, é cortada e as peças podem ser içadas e transportadas até o local de armazenamento, de modo que permite que um novo processo, um novo ciclo de fabricação de peças na pista seja iniciado. Nessas fotografias, como nós comentamos, a pista de proteção, vejam os fios de proteção, ou podem ser também cordoalhas, fixados nessa estrutura metálica, que aqui no caso é a ancoragem passiva, como eu vou explicar depois com mais detalhes. Nesta fotografia é a ancoragem ativa, onde este operador ele faz o tracionamento de cada um desses fios ou cordoalhas da pista de proteção. O fio ou cordoalha, após estirado, ele é fixado nesta peça metálica por meio daqueles dispositivos que nós vimos, cunha e porta-cunha. Nesta fotografia, eu vou ler aqui, vejam, estrutura metálica para fixação, ancoragem, de fios ou cordoalhas de proteção na extremidade. É uma ancoragem passiva da pista de proteção. A fixação na travessa metálica da estrutura, que é esta,
ocorre por meio de cunha embutida em porta-cunha. Os fios acordoalhas são colocados ao longo de todo o comprimento da pista de proteção. Na outra extremidade da pista, eles são estirados, e nesta extremidade, que é a ancoragem passiva, os fios de cordoalhas ficam fixados nessa travessa metálica e, consequentemente, em toda a estrutura de reação que está enterrada aqui no solo, por meio de cunha e porta-cunha. Nesta figura 1.29, detalhes da ancoragem passiva, blocos de concreto e dispositivos metálicos de pista de proteção para a fabricação de vigas pré-moldadas, onde os fios ou cordoalhas são fixados na travessa metálica por meio de cunha e porta-cunha. É uma pista de proteção curta. Essas pistas para a fabricação de vigas ou outros elementos estruturais semelhantes têm comprimento na faixa de 60, 80 metros. A pista está aqui, onde a forma, por exemplo, de uma viga é colocada, uma ou mais vigas, em linha. A ancoragem passiva são esses dois blocos de concreto, tem uma fundação embutida no solo, e esses dois blocos de concreto servem para essa estrutura metálica. Aqui está a travessa metálica, onde os fios ou cordoalhas são fixados. Os fios vêm aqui por dentro da viga e aqui estão as pontas deles. Nessa foto é melhor para observar os fios ou cordoalhas que vêm de dentro da forma, atravessam por esses sulcos da travessa metálica e são fixados aqui nessa superfície por meio de cunha e porta-cunha. Como se trata de uma ancoragem passiva, os fios são tracionados para lá na outra extremidade da pista, onde tem a ancoragem ativa. Nós temos esse orifício e esse outro aqui, onde são colocados cilindros hidráulicos, que eu vou mostrar melhor depois. Está aqui e aqui, que auxiliam na soltura dos fios ou cordoalhas das extremidades da pista de proteção. Esta fotografia ilustra a máquina que molda a laje alveolar ao longo da pista de proteção. Aqui, nessa fotografia, pista de proteção para a fabricação de vigas. Aqui está uma forma, já com a armadura dentro, os estribos, cordoalhas que estão aqui, dá para ver aqui a outra forma paralela. A forma, já com as cordoalhas posicionadas na superfície inferior, ao longo da pista. Vamos ler esse parágrafo. A NBR 6118 apresenta a definição para concreto com armadura ativa pré-tracionada, proteção com aderência inicial, concreto protendido em que o pré-alongamento da armadura ativa é feito utilizando-se apoios independentes do elemento estrutural, antes do lançamento do concreto, sendo a ligação da armadura de proteção com os referidos apoios desfeita após o endurecimento do concreto. A ancoragem no concreto realiza-se somente por aderência. Imagino que vocês tenham entendido já 100% desta frase ou definição da NBR 6118 com as explicações anteriores. Nesse parágrafo, eu procuro explicar como que é o processo de estiramento de fio ou cordoalha em pista de proteção, geralmente para a fabricação de laje alveolar. É o que essas pessoas estão fazendo. Aqui está o cilindro monocordoalha, aqui está esse outro cilindro também, que é acionado por meio desta bomba hidráulica. O cilindro, ele agarra, ele fixa a cordoalha, apoiando-se nesta travessa metálica, e aí ele faz o tracionamento ou estiramento da cordoalha. Geralmente, esses cilindros hidráulicos, eles têm um dispositivo que crava a cunha dentro da porta-cunha quando é alcançada a força de estiramento. Eu acrescentei nesse parágrafo essa explicação. Vou deixar aqui
para que vocês possam ler. Nós vamos ver depois, mais à frente, que existem cilindros diferentes desses, maiores, comumente utilizados na pós-tensão, em que não existe esse dispositivo de cravação das cunhas dentro da porta-cunha. Aí, nesse caso, quando o cilindro hidráulico solta a cordoalha, ocorre um pequeno escorregamento, 5, 6 milímetros da cordoalha na cunha, mas nesse escorregamento, a cordoalha movimenta as pecinhas da cunha para dentro do furo cônico e acaba ocorrendo a fixação da cordoalha na estrutura de ancoragem. Aqui são outras fotografias de outras pistas, onde a pessoa está fazendo o estiramento de um fio de cada vez. E conforme eles vão sendo estirados, eles vão sendo fixados com cunha e porta-cunha nesta viga metálica, como dá para visualizar aqui nesta fotografia. É interessante mostrar para vocês esta outra forma de pista de proteção para a produção de uma menor quantidade de peças. É uma pista curta, a pista de proteção é esta, olha, ou esta. São pistas curtas, aí na faixa de 20, 30 metros, por exemplo, onde a proteção aplicada na armadura de proteção é resistida pela própria estrutura metálica, que é a forma das peças a serem fabricadas. Vou ler, olha, a figura 1.34 mostra a operação de estiramento sendo feita em pista de proteção de comprimento pequeno, utilizada para a fabricação de pequena quantidade de peças, onde a estrutura metálica da pista compõe a forma das peças e a própria estrutura de reação, capaz de absorver a força de proteção aplicada na armadura. Operação de estiramento de fio na ancoragem ativa da estrutura metálica de proteção. Lá na outra extremidade da forma metálica é a ancoragem passiva, onde os fios ou cordoalhas estão fixados. E nessa extremidade é a ancoragem ativa, onde a pessoa faz o estiramento fio por fio, ou cordoalha por cordoalha. Quando termina o estiramento de todos os fios ou cordoalhas, o concreto é lançado dentro das formas. Após o concreto adquirir a resistência necessária, ocorre a soltura, o relaxamento da armadura de proteção das ancoragens. A transferência da proteção ocorre para o concreto das peças ao longo da pista e as peças podem ser retiradas para a iniciação de um novo ciclo de produção. As duas figuras seguintes têm fotografias onde nós procuramos explicar com mais detalhamento como que são essas ancoragens ativa e passiva. Aqui no caso, pista de proteção de comprimento menor. Nesta figura 1.35 são mostradas 4 fotografias da ancoragem ativa da pista de proteção. Na figura seguinte, 1.36, 3 fotografias da ancoragem passiva. Vamos procurar entender a pista de proteção, a ancoragem ativa. A forma de uma viga já colocada, montada aqui ao longo da pista, a travessa metálica, onde as cordoalhas ou fios são fixados por meio de cunha e porta-cunha. Vejam que existem esses sulcos, de tal forma que fios ou cordoalhas podem ser colocados em 4 níveis diferentes ao longo da altura da peça. Nesta outra fotografia, 2 cordoalhas já posicionadas e fixadas na travessa. Essa outra fotografia, a bomba hidráulica, a pessoa que manuseia o cilindro hidráulico monocordoalha para fazer o estiramento do fio ou cordoalha. Vou mostrar para vocês um vídeo. Vejam que o cilindro apoia-se na travessa metálica. A pessoa olha
na bomba hidráulica para ver nesse marcador se a pressão do óleo já foi alcançada, aquela referente à força de estiramento da cordoalha. Nessas fotografias da ancoragem passiva, o que ocorre? Primeiro vamos explicar o que existe. Existe aqui o bloco de concreto, o outro bloco de concreto, a travessa, onde as cordoalhas ficam fixadas, o cilindro hidráulico, dos dois lados da travessa, um aqui, outro aqui, e essas 4 maletas, que são essas chapas de aço. 1, 2, 3, 4. São 2 para cada cilindro. Pronto, aqui também mostra melhor o conjunto. Quando a armadura está estirada na pista de proteção, as 4 maletas é que transferem a força da travessa para os blocos de concreto. Quando o concreto tem a resistência necessária e já pode receber as forças de proteção, é feito o relaxamento da armadura de proteção. Como é que é feito nesse processo? Que não é o único existente, obviamente, em ambiente de fábrica, mas esse é bem comum. Esses 2 cilindros hidráulicos, eles são acionados de tal forma a, apoiando-se nessa superfície da travessa e nesta outra superfície da travessa, um pequeno deslocamento é provocado nessa travessa para cá, para baixo, de tal forma que estas 4 maletas possam ser retiradas. Sendo retiradas, os 2 cilindros hidráulicos estão apoiados no bloco e nessa travessa, suportando a força de proteção proveniente dessas 2 cordoalhas aqui no caso. O relaxamento ou soltura da armadura de proteção nas extremidades da pista deve ser sempre feito de maneira suave, sem choque, de tal forma a não prejudicar a aderência do concreto com a armadura de proteção, principalmente no início aqui da peça. Para que isso seja feito, esses 2 cilindros hidráulicos, eles vão sendo relaxados gradativamente, suavemente. Essa travessa vai movimentando-se aqui agora para cima. E, dessa forma, a armadura fica completamente relaxada desta ancoragem, lá na outra extremidade também. A armadura de proteção pode ser cortada, a peça vai ser desenformada e pode ser içada e transportada para o local de armazenamento. O mesmo ocorre em pista de proteção para a fabricação de painéis ou lajes alveolares. É essa estrutura metálica que aqui está. Se olharmos essa figura, as cordoalhas ou fios que vêm aqui pela pista de proteção, a pista estaria daqui para cima. Os fios da cordoalha estão fixados nessa travessa metálica. E a força dessa travessa atua na estrutura de reação por meio de outras peças metálicas, essa. E essas maletas mantêm a travessa na posição, resistindo à força que atua nela. Quando vai ser feito o relaxamento da armadura de proteção, são colocados cilindros. Aqui já está um, aqui é outro cilindro que será colocado. Esta fotografia já ilustra 2 cilindros. Esta também já ilustra os 2 cilindros. No momento do relaxamento ou soltura da armadura de proteção, esta bomba hidráulica aciona os 2 cilindros hidráulicos. Nessa fotografia, o que acontece quando o cilindro é acionado? O cilindro está apoiado nessa peça metálica ancorada no solo. Ele empurra essa estrutura aqui, empurra esta viga para baixo, com um pequeno deslocamento para baixo, de tal forma que essas 4 maletas possam ser retiradas. Os 2 cilindros, eles suportam a força de proteção proveniente
dos fios acordoalhas fixados nessa travessa. E, gradativamente, os dois cilindros hidráulicos vão sendo relaxados. A força que neles atua vai sendo diminuído, de tal forma que esta viga vai sendo movimentada para lá, esta viga também movimenta-se para cima e ocorre o relaxamento. Para finalizar, temos aqui informando aquilo que já comentamos, que o método da pré-tensão é muito utilizado para a produção de elementos pré-moldados em ambiente de fábrica, porque possibilita industrialização e produção de grande quantidade de peça. A transferência da proteção ocorre por meio da aderência entre o concreto e a armadura, a tal da aderência inicial, e isso é muito bom, como está escrito, de modo que a armadura de proteção e o concreto trabalham em conjunto, de maneira integrada. E no caso de corte acidental ou ruptura de um fio ou cordoalha, a perda de força de proteção será localizada, porque a aderência permite que o fio ou cordoalha mantenha a proteção no comprimento restante da peça. Devido à baixa idade e resistência do concreto no momento da transferência da proteção, em torno, por exemplo, de um dia ou de algumas horas para a peça, deformações por encurtamento elástico do concreto, seguido de retração e fluência, deformação lenta do concreto, pode atingir valores elevados, provocando uma redução na deformação de alongamento da armadura de proteção, ou seja, pode ocorrer uma elevada perda de força de proteção. E aqui temos o corte de uma laje alveolar. É possível visualizar a cordoalha de 7 fios, aqui disposta, aqui outra cordoalha. Nesta fotografia, outras 3 lajes, segmentos, na verdade, de laje alveolar, com alturas diferentes, onde podemos visualizar as cordoalhas na região inferior da viga, que estará tracionada futuramente trabalhando em serviço. Ó, 1, 2, 3, enfim, algumas cordoalhas aqui colocadas. É isso. Muito obrigado. Um abraço.